Boa tarde, meu povo! Estamos de volta para mais uma aula, né? Mais uma aula de história, onde nós falamos sobre Brasil República. Hoje será mais uma introdução do assunto que nós vamos entrar, né? Nós começamos esse bimestre falando sobre os conflitos, né, que ainda aconteceram na Primeira República. Falamos também sobre a modernização, né, da Nova República, a modernização do Brasil. Falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos entrar na Era Vargas. Eu até falei um pouquinho com vocês sobre isso na sala de aula. E eu disse para vocês que Getúlio Vargas, que é o nome dele, Getúlio Vargas, foi o presidente que mais tempo ficou no poder no Brasil. Podem observar que eu não coloquei muitas setas, apenas uma seta com o nome Introdução. Ou seja, eu vou falar um pouco como Getúlio Vargas chegou ao poder e depois, nas próximas aulas, nós vamos vendo os períodos de Getúlio Vargas no poder, que eu inclusive coloquei os períodos aqui e daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Antes, claro, eu quero que vocês peguem os livros de vocês e acompanhe. Professor, o livro aonde? Página 428. Página 428 no seu livro de História. E como texto base, eu quero deixar aqui um versículo de Provérbios, né? Provérbios 29, versículo 2, que fala sobre governo. Que fala diretamente sobre quando o povo é governado por um líder honesto, o povo estará feliz, o povo sorri. Mas, quando o povo é governado por um líder corrupto, o povo sofrerá junto. E o principal de tudo, não vamos esquecer: o nosso maior governo é Deus. Tudo o que acontece nessa terra, Deus permite. Deus está no controle de tudo, governando sobre tudo e sobre todos. Nós não podemos esquecer. O homem é apenas um homem que Deus colocou na terra para fazer o seu povo sorrir ou para fazer o seu povo sofrer, ser castigado pelos próprios pecados. Porque Deus também utiliza os governantes para castigar o seu povo. Certo? Então agora vamos orar para iniciarmos assim a nossa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um momento de aula que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos estar aqui um com os outros, aumentando o nosso crescimento. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar em tudo. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, se vocês estiverem escutando um sonzinho constante, é porque está chovendo bastante aqui no momento que eu estou gravando essa aula e tem uma bica de água caindo com um barulho até alto, talvez esteja aparecendo aí um som, tá bom? Mas então, vamos lá. A Era Vargas, introdução. Antes de iniciar a Era Vargas, no seu livro na página 428, para isso, eu preciso que você volte aqui, ó, na página 420, volta aqui na página 420, aonde tem todos os presidentes da República, ou melhor, da República Oligárquica do Café com Leite, ó, página 420, todos os presidentes, do primeiro ao último. E é muito importante, por quê? Porque a chegada de Vargas no poder tem tudo a ver com a República Oligárquica, com o café com leite. Porque Vargas entrou no poder logo no período em que acaba o café com leite. Tá bom? Então é importante, ó, eu saber que o último presidente do período do café com leite, de 1926 a 1930, foi o Washington Luiz. O último presidente da República Oligárquica foi o Washington Luiz. Professor, mas por que eu tenho que saber da República Oligárquica se a gente vai para outro assunto? Porque nós estamos falando da República, do passado aos dias atuais. E um assunto traz o outro, né? Getúlio Vargas entrou no poder por um motivo. E nós não podemos nunca esquecer. Eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, Getúlio Vargas entrou no poder e pronto.
Não. Como ele chegou no poder? Por que ele chegou no poder? Vocês lembram que durante a República Oligárquica, praticamente só comandava o Brasil São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, grande produtor de café da época, a riqueza da época. Minas Gerais, forte criador de gado leiteiro, por isso o nome café com leite, lembram disso, né? Então, nós aprendemos que eles apoiavam um ao outro. Em uma eleição apoiava o mineiro, em outra eleição apoiava o paulista, e assim seria de acordo com os acordos que eles tinham. Só que aí o que acontece? O Washington Luiz, ele entrou no poder em 1926, faz um tempinho já, né? E o acordo que eles tinham é que o Washington Luiz iria apoiar um mineiro para ser o novo presidente. E por que era tão importante o apoio? Porque assim como hoje, gente, quando aquele que está no poder apoia alguém, é muito comum ele ganhar. Acontece de perder com certeza, né? Por exemplo, a prefeitura de Maceió esse ano, né? Quem ganhou, quem é o prefeito é JHC. O prefeito de Maceió e o governador estavam apoiando o outro candidato, ele perdeu. Acontece, mas não é o mais normal. O normal é que aquele que está no poder consiga eleger o outro. E principalmente nessa época que nós aprendemos que tinha aqueles votos obrigados, as pessoas eram obrigadas a votar em quem seus patrões queriam. Enfim, o último presidente do café com leite foi o Washington Luiz. O Washington Luiz, o acordo era apoiar um mineiro. Mas ele fez isso? Não. O Washington Luiz, ao invés de apoiar um mineiro para ser presidente naquele momento, ele resolveu apoiar outro paulista. Ô professor, mas não podia ser um paulista e um mineiro? Então por que o que foi que ele fez de errado? O que ele fez de errado foi que ele descumpriu o acordo. E o acordo naquele momento era que o mineiro seria apoiado e seria o presidente, porque possivelmente ia ganhar a eleição. Mas o Washington Luiz não fez isso. Ele preferiu apoiar outro paulista, o que incentivou a ira, a raiva dos mineiros. O Washington Luiz deveria apoiar o mineiro, mas não apoiou. Ele apoiou outro paulista, que foi Júlio Prestes. Júlio Prestes. E o que aconteceu a partir daí? Os mineiros, com muita raiva, se aliaram a Getúlio Vargas, que era gaúcho, era do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Os paulistas deveriam apoiar o mineiro. Apoiou? Não. Aí os mineiros com raiva apoiou Getúlio Vargas. Aí você, já entendi tudo. Getúlio Vargas ganhou a eleição. Também não. Escuta e entende. Júlio Prestes, que foi apoiado por Washington Luiz, o Washington Luiz que deveria apoiar o mineiro, mas não apoiou Júlio Prestes. Aconteceu que Júlio Prestes, que era paulista, venceu a eleição. Eita, aí começa o problema. Vocês acham que os mineiros que faziam parte de tudo com eles iam aceitar isso assim? De jeito nenhum. Os mineiros, por sua vez, não gostaram nem um pouco, porque eles eram para ser presidente naquele momento. Começou a revolução. Primeiro, a denunciar muitas fraudes nas eleições, como, por exemplo, os votos de cabresto. Mas interessante, eu quero que vocês entendam a partir daí, porque é muito fácil a gente dizer assim, verdade, denunciou as fraudes, tamo aí. Mas não esqueçam que os mineiros faziam parte dessas fraudes até pouquíssimo tempo atrás. Porque não eram juntos os paulistas e os mineiros? Então eles faziam parte dessas fraudes. A partir do momento que eles não foram o apoiado, aí eles se acharam prejudicados. Mas eles não se achavam prejudicados quando eles estavam ali, coladinhos juntos. Só para que vocês entendam. Mas enfim, os mineiros não gostaram nem um pouco e começou a denunciar as fraudes, falar das corrupções que existiam, muitas coisas. Isso fez com que a população na época fosse contra o governo de Washington Luiz, que apoiou Júlio Prestes. E tudo isso porque o Washington Luiz não apoiou um mineiro.
A população foi contra o governo de Washington Luiz. Um grupo do exército se formou, tirou Washington Luiz do poder. O Washington Luiz era o presidente que apoiou Júlio Prestes. Tirou Washington Luiz do poder, não permitiu que Júlio Prestes tomasse posse. Júlio Prestes ganhou a eleição, mas não permitiu. E entregou o poder a Getúlio Vargas, afirmando que Getúlio Vargas seria o real vencedor daquela eleição. Aí começa a Era Vargas, em 1930. Aí você poderia me perguntar, Getúlio Vargas então não ganhou a eleição? Não. E como ele chegou ao poder? Através de um golpe militar, onde grupos do exército, com apoio da população, tirou Washington Luiz do poder e impediu que Júlio Prestes tomasse posse. Júlio Prestes é quem tinha ganho a eleição. Okay? Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe de Estado. Professor, explica como foi esse golpe. O Washington Luiz deveria apoiar um mineiro. Apoiou? Não. Apoiou outro paulista. O paulista ganhou a eleição. Os mineiros denunciaram muitas fraudes, corrupções. Então a junta militar deu um golpe de Estado, tirando Washington Luiz do poder, impediu que Júlio Prestes tomasse a posse que ele tinha ganho e entregou o poder a Getúlio Vargas, que foi considerado o vencedor daquela eleição. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a Era Vargas, ela começa em 1930, está tudo aí no seu livro, na página 428, começa em 1930 com um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? É quando militares tiram a liderança do poder à força. Né? Esses militares entregaram o poder a Getúlio Vargas, né? Provisoriamente. O que significa esse provisoriamente? Até a gente já falou sobre isso. Provisório era uma coisa que ainda não era permanente. Mas nas próximas aulas nós vamos ver que isso se tornou permanente até demais. Não à toa, Getúlio Vargas se tornou o presidente com mais tempo na administração do Brasil, ok? Então, recapitulando, a Era Vargas tem alguma coisa a ver com a República Oligárquica? Tudo a ver, porque a Era Vargas, ela começa logo depois da República Oligárquica, né? Um acabou, o outro começou. Professor, mas como foi que acabou mesmo a República Oligárquica? A República Oligárquica, ela acabou com a quebra do acordo. A gente poderia dizer assim, não necessariamente foi isso que acabou, mas isso vamos dizer que foi a gota d'água, o final. A quebra de acordo de Washington Luiz e Getúlio Vargas, ou melhor, Washington Luiz com os mineiros, os paulistas com os mineiros. O Brasil já vinha passando por sérias crises econômicas. Inclusive, uma crise no café já vinha acontecendo e que se agravou ainda mais um pouco mais à frente, né? E não vamos esquecer, o café era a riqueza do Brasil na época e o Brasil vinha passando por uma grande crise, né? Então, assim, houve a quebra do acordo do paulista com o mineiro, onde os paulistas deveriam apoiar o mineiro. O Washington Luiz deveria apoiar o mineiro, mas não fez isso, apoiou outro paulista e aí foi a gota d'água, fazendo com que o Washington Luiz perdesse o poder. Júlio Prestes, que venceu, não pôde assumir e o poder foi entregue a Getúlio Vargas. E é por isso que o nome do nosso assunto é a Era Vargas. E por que a Era? Porque foi um período longo, onde nós vamos ver que Getúlio Vargas foi um presidente bom, entre aspas, mas ao mesmo tempo um presidente ruim. E nós vamos entender isso, como ele pode ser bom e ruim dentro dos mesmos mandatos no decorrer das nossas aulas. Então não esquece, professor, como se deu início à Era Vargas? O Washington Luiz, que foi o último presidente da República Oligárquica, deveria apoiar um mineiro. Fez isso? Não. Apoiou outro paulista, quebrando o acordo que havia entre eles. Os mineiros, com muita raiva, se aliou a Getúlio Vargas, mas perderam a eleição. Com a perda da eleição, denunciaram muitas fraudes, muita corrupção
e fez com que uma junta militar, tendo o apoio da sociedade, retirasse o Washington Luiz do poder, o Washington Luiz que foi o último presidente da República Oligárquica, impediu que Júlio Prestes tomasse posse e entregou o poder a Getúlio Vargas provisoriamente até que as coisas se resolvessem e tivesse uma nova eleição. Só que Getúlio Vargas, inteligente como era, tomou o poder para si e comandou por mais de 20 anos o Brasil. E nós vamos ver isso aí. Professor, 20 anos Getúlio Vargas passou no poder. Isso mesmo, 20 anos. E os períodos de Getúlio Vargas no poder é o que nós vamos estudar a partir das próximas aulas. Mas desde já, como introdução, eu coloco aqui esses períodos. Governo provisório, o que nós acabamos de falar, quando ele recebe o poder provisoriamente de uma junta militar, quando houve o golpe de Estado, retirando Washington Luiz do poder, ele assumiu provisoriamente. Com o passar do tempo, ele se tornou presidente constitucional, porque foi feita uma nova Constituição e ele foi eleito presidente sem voto do povo. Isso é importante que se diga e nós vamos ver. Depois de presidente constitucional, passou o período do Estado Novo, que é muito conhecido como a ditadura de Vargas, o pior momento de Vargas no poder, quando ele se tornou um ditador, eu mando, você obedece e cala a boca, era assim que funcionava. E por fim, depois de tudo, eleito democraticamente. Depois que ele perde o poder, depois ele volta democraticamente, ou seja, pelo voto do povo. Então esses foram os 4 períodos de Vargas no poder. E é bom que vocês estejam atentos. Não vamos esquecer que eu vou fazer pergunta a vocês na sala de aula. E entre essas perguntas vão estar: quem foi o último presidente da República Oligárquica? Como foi que a República Oligárquica acabou e iniciou a Era Vargas? Quem foi que apoiou Vargas para o poder? Quem foi que venceu a eleição naquele dia? Quais foram os 4 períodos de Vargas no poder? Ou seja, são perguntas que eu irei fazer para vocês e que já estão todas respondidas aqui nesse vídeo. Você precisa estudar o vídeo e precisa estudar a página 428. E não adianta dizer, não teve atividade de casa. Todos os dias tem atividade de casa. Não tem atividade para escrever todos os dias, mas tem atividade para estudar. Né? Então não vamos esquecer. E sem falar, gente, isso é questão de prova. É questão de prova. Prova que daqui para o final de junho nós estaremos fazendo, mês que vem, né? Mês que vem nós estaremos fazendo, no final do mês que vem estaremos fazendo prova. Então vamos ficar atento porque isso é importantíssimo. A Era Vargas, introdução. Quais foram os 4 períodos de Vargas no poder? Como acabou a República Oligárquica e iniciou a Era Vargas? O Washington Luiz deveria apoiar um mineiro? Apoiou? Não. Apoiou outro paulista? Quebrou o acordo entre eles. Minas Gerais gostou disso? Não. Denunciou muitas fraudes, muita corrupção. Uma junta militar tirou Washington Luiz do poder, impediu que Júlio Prestes tomasse posse e entregou o poder a Getúlio Vargas. Assim acaba a República Oligárquica e inicia-se a Era Vargas. Ok, gente? Então, espero que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. E a partir das próximas aulas vamos falar sobre esses períodos, tá certo? Grande abraço para vocês e não esquece, estude porque eu vou te perguntar. Tchau!